estão felizes nessa noite? Dê um glória a Deus bem alto aí. Mas você vai dar uma glória a Deus bem alto, em nome de Jesus. Declarando que o inimigo não tem vez na tua vida. Amém? Aleluia. Quando estão preparados aí, 8h20, né? É? Quando estão preparados aí até para meia-noite. Eita glória, aleluia. Mas nós, nessa noite, a gente vai falar um pouco sobre batalha na mente. Eu quero dizer para vocês que logo, logo, a gente vai estar entrando numa campanha para a glória do Senhor. E essa campanha, hoje já estamos em pré-campanha, né, pastor? Eu creio em nome de Jesus que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, na sua casa, na sua família. Se você crê, você recebe, diga glória a Deus. Porque o Senhor está aqui, o Senhor se move através das palavras. Eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia, 2 Coríntios 10, 4-5. 2 Coríntios, gostaria que os irmãos pudessem estar projetando aqui, NVI, em nome de Jesus. A gente vai estar caminhando sobre batalhas na mente. A gente sabe que é um tema muito delicado, né? Porque a gente vai falar sobre libertação. Quantos querem ser libertos nessa noite? Quantos querem ser libertos nessa noite? Amém. Aleluia. A palavra do Senhor fala que as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Pode seguir. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Aleluia. Mas aqui diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Essas armas são carne e sangue, e sim poderosas em Deus para destruir, que significa derrotar fortalezas, anulando o sofisma, visto que refutamos argumentos e teorias e questionamento. E toda altivez, que significa superioridade, que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento e propósito, a obediência de Cristo, que é o Messias, o ungido. Amém, amados? Amados, como cristão, existe uma necessidade de entender e compreender a importância da nossa mente e de pensamentos e palavras. Nós temos uma mente, diga assim: eu tenho uma mente. Põe a mão na sua cabeça. Aleluia, você tem uma mente. E tudo o que você pensa aí, ela diz muito a respeito do que você é, certo? Nossas ações são o resultado direto dos nossos pensamentos, porque se nós tivermos uma mente negativa, nós vamos ter uma vida negativa. Provérbios 23:7 vai falar que assim como você imagina, assim como imagina a sua alma, assim ela é. O que você imagina na sua alma? Diz assim, Provérbios 23:7. Coloca o 8. É porque essa versão já é diferente, né? Mas eu tenho a versão aqui que diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ela é. Eu não recordo mais com essa versão. Isso. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele, né? Outras versões falam assim: porque como imagina em sua alma, assim ela é. Como uma pessoa imagina a sua alma, assim ela é. Nós temos um pensamento, nossos pensamentos são fortes. Tanto para o positivo como para o negativo. Nós temos que entender que o Senhor nos fez com a mente livre, porque a mente é um campo de batalha, e a nossa mente, nós temos que entender e compreender que a nossa mente, ela é um campo. Vocês estão entendendo? Amém? Ela é um campo onde você pode plantar. Muitas vezes nós não sabemos o que plantar na nossa mente. Às vezes você está tão angustiado, tão entristecido com tantas coisas que têm acontecido na sua vida e você não tenta nem compreender o que está acontecendo. E aí você já começa a ficar oprimido, deprimido, frustrado com algumas situações que acontecem. Mas a gente vai caminhando aqui que a gente vai entender uma coisa. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12.
Efésios 6:12, vai dizer assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, porque nós não estamos combatendo apenas contra oponentes físicos, e sim contra os despotismos e principados e potestades, contra os espíritos que são mestres, que são dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, que é no lugar sobrenatural. Aleluia. Eu quero falar para você que, como a nossa mente é um campo de batalha, nós temos um inimigo, um adversário que ele é muito sagaz, que se chama o diabo. Eu sei que vocês conhecem e vocês sabem como ele age. Se não sabem como ele age, vocês vão saber hoje como é que ele age. E ele age de forma, sabe, sorrateiro. Porque a gente sabe que o diabo ele é mentiroso. Ele é o nosso inimigo. E ele tenta nos derrotar com estratégias e engano, mediante planos bem elaborados e engano deliberado. O que é que o diabo costuma fazer? Ele bombardeia a nossa mente. Ele vai trazendo um padrão, sabe, de pensamentos importunos, suspeitas, dúvidas. Você vai tendo um grau de medo, de perguntas, de questionamento. Você não vai entender quem é você em Cristo Jesus, porque ele vem para nos confundir. Ele vem para tentar trazer confusão na nossa mente. E se sua mente estiver vazia, aí ele vai começar a lançar setas na tua mente para te paralisar no meio do caminho. Porque é isso que ele faz. Ele tenta o quê? Ele tenta te paralisar. E como é que ele te paralisa? Com o medo. O diabo ele vai agir trazendo medo, para que você não possa caminhar, não possa prosseguir. Porque se você caminhar, você prosseguir, você vai entender e compreender que Jesus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, mais nas nossas vidas. Mas nós conseguimos vencer o diabo através da palavra. Jesus, quando ele foi batizado, lá no livro de Mateus 4, vai falar quando Jesus foi batizado. Jesus foi batizado e foi levado ao deserto, né? Lá já é a passagem do deserto. Quando ele chega no deserto, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou ele para o deserto. Foi o Espírito Santo, amém? Não foi o diabo. O Espírito Santo levou ele para o deserto. Por quê? Diga assim, por quê, pastora? Não, mas vocês não me convenceram não, esse por quê? Sabe por quê? Porque Jesus é o próprio Deus. E ele queria combater, ele queria batalhar, ele queria, sabe, oprimir a mente de Jesus naquele lugar. É isso que o diabo faz quando estamos no deserto. Quando nós vamos para o deserto, a gente vai para aquele lugar porque Deus tem um propósito. Ele tem um plano na nossa vida. E ele nos leva para aquele lugar, não é para levar por qualquer coisa, não. Deus tem um plano perfeito para a minha vida e para a tua vida quando nos leva para o deserto. No deserto ele vai nos sustentar, você pode ter certeza e convicção disso. Ele não vai deixar você passar necessidade, se você estiver no deserto, porque o povo de Israel não passou necessidade. A Bíblia diz que nem as suas roupas desgastaram, e nem seus calçados, e eles não passaram fome naquele lugar, assim diz a Bíblia. Então no deserto o Senhor, ele vai o quê? Produzir para mim e para você. Agora a gente tem que ter uma compreensão, que no deserto também, nós vamos ser confrontados na nossa mente. Quando Jesus esteve ali no deserto, o diabo ele foi tentar enfraquecer, destabilizar Jesus. Jesus, eu estou falando de Jesus, gente. Eu não estou falando de João, não estou falando de Daniel, estou falando de Jesus. Perfeito, sem pecado. Entende? O Deus vivo que desceu do céu. Eu estou falando de Jesus. Se até Jesus, o diabo veio oprimir ele no deserto, por que ele não vem nos oprimir também? Ele vem. Mas Jesus nos ensina. Ele nos dá uma fórmula, ele nos dá um alvo, uma chave naquele lugar. Porque ele venceu Satanás através de quê? Da palavra.
O diabo, ele sempre quando vier contra a tua vida e contra a minha vida, tentar nos paralisar na nossa caminhada, ele vai usar a palavra de Deus. Ele não vai usar outra coisa, não, ele vai usar a palavra. Ele vai te confrontar porque ele vai querer te confundir, ele vai querer batalhar aqui, a batalha dele é na nossa mente. Ele vai querer nos oprimir, colocar medo, dizendo que você não pode, você não consegue, sabe? Que você está liderando, você está no ministério, fazendo o quê? Se você é pecadora, ele já começa a falar assim, mas você é pecadora, você pecou. É isso que ele faz, ele tenta nos destabilizar. Ele vai para uma área, ele vai para a área da finança, aí não tem êxito. Ele vai atacar os filhos, não tem êxito. Ele vai para o casamento, mas se tiver uma brecha em uma dessas áreas, ele entra. E aí ele vai fazer besteira. Mas se você estiver em Deus, Deus ele não vai permitir que o diabo ele venha te confrontar e que ele venha ganhar. Porque Deus ele vai ganhar a batalha por você. Quando a tua mente estiver em Deus, nós só conseguimos vencer o diabo quando nossa mente está em Deus, pensando nas coisas do alto. Amém? Sabe por quê? Porque ele sabe do que gostamos e não gostamos. Ele conhece nossas inseguranças, nossas fraquezas, nossos medos. Sabe o que nos aborrece. O diabo ele sabe. Ele olha para você, ele olha para mim. Ele vai tentar retirar de nós algo para nos confrontar, para nos trazer culpa. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Aqueles que estão em Cristo Jesus estão sendo justificados, dia após dia por Cristo. Nós temos que saber qual é a nossa identidade em Cristo Jesus. Você precisa saber quem é você em Jesus. Quem é você? Você já se perguntou hoje, quem é você em Jesus? Quem está sendo você nessa caminhada? Quem está sendo você nesse tempo? Qual é a tua identidade? Porque se nós temos uma identidade, nós temos que ser parecido com Cristo. E se somos parecidos com Cristo, nós temos que fazer aquilo que Cristo faz. Aquilo que Ele fez. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que estar pronto. Eita, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 O diabo ele está pronto para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. E sabe que um dos pontos fortes do diabo é a paciência. É a paciência, como eu havia falado aqui. Ele vai procurando uma área, vai procurando uma outra área, e tudo isso é na nossa mente. Tudo isso acontece aqui na nossa mente. Lá em 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 4, 5, que a gente havia falado já lá no início. Que vai falar sobre as armas com as quais lutamos não são deste mundo, porque não é deste mundo. As tuas armas, as nossas armas, elas são espirituais em Deus, para destruir todo argumento do diabo. Então é a palavra. É a palavra, nós temos que nos apropriar nesse tempo da palavra de Deus para destruir todo argumento do diabo. Porque ele vai vir com argumentos sobre a tua vida, para tentar paralisar a tua caminhada, para tentar te frustrar, para tentar te paralisar, sabe, para te desestimular, para tirar, fazer você parar. Mas a palavra, quando nos apropriamos dela, nós conseguimos romper, nós conseguimos avançar, nós conseguimos parar o diabo. Nós paramos o diabo quando nós temos o poder da palavra de Deus. Foi assim que Jesus fez no deserto. Aleluia. Glória a Deus. E nós precisamos aprender a demolir fortalezas. Diga assim, demolir fortalezas. Satanás, ele tenta estabelecer fortaleza em nossa mente, mediante uma estratégia cuidadosa e engano astuto, através das fortalezas. E sabe o que é uma fortaleza? É uma área na qual somos mantidos escravizados em prisão.
em decorrência de certa forma de pensar. Existem várias fortalezas, mas uma delas que nos paralisa, que nos deixa escravizado é a nossa mente. Por isso que é chamado campo de batalha, é a nossa mente. Nós temos que nos apropriar da palavra de Deus e do capacete da salvação todos os dias, para que nós possamos lutar contra o diabo, mas é com a palavra. Porque se tua mente estiver cheia da palavra de Deus, você consegue romper, você consegue destruir todas as fortalezas. Mas se você não estiver na palavra, estiver com a mente vazia, você vai pensar nas coisas desse mundo, não nas coisas de Deus. Amém? Aleluia. Nós estamos engajados em uma guerra. E essa guerra, ela não é no corpo físico, ela não é natural, ela é espiritual. Porque o nosso inimigo é Satanás. E a mente é um campo de batalha. O diabo, ele trabalha diligentemente para estabelecer fortaleza em nossa mente. Ele faz isso mediante estratégias e enganos, planos bem elaborados e engano astuto. Ele não está com pressa. Você sabia que o Satanás não está com pressa? Ele não tem pressa. A gente sempre fala, eita, tem pessoas que falam, o diabo tem pressa, né? Mas ele não tem pressa, porque ele desenvolve um plano com o tempo. Eu vou dar um exemplo para você, de um casal. Vou colocar aqui Maria e João. Mas não Maria e João da Bíblia, não. Mas talvez possa ser um de vocês. Amém? Mas eu vou contar uma história para você. Olha só, como é que acontece as fortalezas da nossa mente, sem a gente entender. Isso começa na infância. Na infância. Maria e João se casam, quando estão casados, já têm filhos. E aí João, vou contar logo da Maria. O que acontece? Maria, ela começa a ser aquela mulher, sabe? Aquela mulher briguenta dentro de casa. Ela quer governar a casa, ela quer mandar na casa. Ela quer pagar as contas. Ela é uma mulher autoritária. Mas ela é crente. Ela é crente. Ela vem para oração, ela vai para a célula, ela vem para quarto de milagres. O que acontece? Tem solução para Maria, gente? Tem? Tem. O que ela precisa é descobrir qual a fortaleza que ela precisa destruir na mente dela. Sabe por que ela é assim? Ela é assim, porque na infância dela, ela era abusada pelo pai. Na infância dela, o pai agredia ela, batia nela. E ela, quando adulta, ela se tornou essa pessoa. Entende agora? Mas se ela estiver na fase adulta, se ela vem para a igreja, se ela vem para os cultos, se ela vem para a oração, se ela vem para por libertação e ela não consegue... Não é possível. Pela libertação é possível ela se libertar, pastor. Tem que libertar. E quando ela se liberta, ela vai ser uma outra Maria. E João? Maria governando dentro de casa, mas João sem fazer nada. Por quê? Porque ele deixou, né? Ele deixou de fazer as suas responsabilidades. Ele abandonou as suas responsabilidades de esposo, de homem, de sacerdote. Assim como tem muitos dentro das igrejas. Homens que são sacerdotes, mas ele não desempenha o seu papel como um homem de Deus dentro da sua casa, o seu lar, como um homem provedor. E aí ele acaba permitindo que a mulher venha governar a casa. Porque quem governa é o homem. A mulher, ela não é cabeça. Ela veio para auxiliar, ela veio para ficar do lado do homem. Mas aí o que aconteceu com João? João, ele teve um trauma na infância. E sabe o que foi? Com os amigos. Rejeitaram ele na escola. E ele se tornou essa pessoa passiva. Então, Maria, quando casou, Maria já tinha um problema de infância. E ele também tinha um problema de infância. Vocês estão compreendendo como é que acontece as fortalezas na nossa mente? E se nós que estamos aqui, no culto de milagres, nós que participamos de célula, se você não entende isso na tua vida, que você precisa destruir fortaleza na tua mente, amados, nós acabamos ficando acorrentados. Por anos. Por anos.
Mas quando Jesus vem, com a palavra de vida, trazendo liberdade através da sua palavra, a gente consegue destruir essas fortalezas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque olha só, olha o que o diabo faz, aprisiona a mente. Vocês viram João e Maria? Pois é, aprisiona dessa forma. Mas existe uma saída. Porque Satanás, ele sabe que se ele puder controlar nosso pensamento, ele poderá controlar nossas ações. Coloca lá em 1 Coríntios 19, 13, por gentileza. 1 Coríntios 19, 13. Não tá? Eita, Jesus. Vamos pela palavra mesmo, né? Amém? Vamos lá, rapidão. Acho que eu fiz foi errado, né? Negócio de tempo 19, hein? Amém. Por isso que não encontraram, né, gente? Oh, Jesus. É assim mesmo. Mas vamos lá. Nós podemos até ter fortaleza na nossa mente, mas Deus está dizendo que precisa ser quebrado, porque há uma necessidade vital de você querer isso para a sua vida. Amém? Nós precisamos ter isso na nossa mente. Uma das melhores ajudas que nós podemos ter é o Espírito Santo. Nós precisamos dele, amém, amados? Glória a Deus. Zacarias 4:6 vai falar que não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. É através do Espírito Santo. Diz assim: então ele me disse, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo Espírito Santo. Quando você não tem forças, quando nós não temos forças de caminhar, de destruir fortalezas, nós precisamos entender que nós precisamos de quem? Do Espírito Santo. Nós precisamos também, não somente do Espírito Santo, mas precisamos entender que precisamos de oração e precisamos também de uma pessoa para estar nos ajudando, nos orientando, nos conduzindo para a libertação. Nós estamos aqui hoje, mas você é conduzido pelo Espírito Santo. Você é conduzido também pelo seu líder. Você é conduzido pela igreja, pelos pastores. Para quê? Para que você possa ser liberto. Para que você possa viver a plenitude do Espírito Santo de Deus aqui nessa terra. E só quem vive a plenitude do Espírito Santo é aquele que se permite ser liberto de toda a fortaleza da mente. Porque quando você se deixa ser liberto da fortaleza da mente, você tem a compreensão de quê? Que você pode caminhar em segurança. Porque o diabo, ele não vai, querer te paralisar. Ele pode até querer, mas ele não vai conseguir, porque você tem a palavra ao teu favor. Você está cheia da palavra de Deus, palavra abundante. Palavra essa que faz a gente caminhar, que faz a gente romper, que faz quebrar, amados. Eu não sei o que você tem na sua mente hoje. Eu não sei o que você está pensando aí. Mas eu quero te falar nessa noite que Jesus está aqui nesse lugar. Que Ele quer te libertar, quer libertar a tua mente de toda prisão. Se houver alguma área da tua vida que está em prisão, hoje Jesus, Ele vai libertar. No nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Deuteronômio 7:22. Deuteronômio 7:22. Diz assim: o Senhor
o Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos, diga assim, aos poucos, essas nações de diante de vocês. Aleluia. Aleluia. Eu quero falar para você que, aos poucos, o Senhor, Ele vai fazer isso, Ele vai expulsar, aos poucos, essas nações. As nações aqui, hoje, ela representa fortalezas nas nossas vidas. Fortalezas a qual que nós precisamos entender que pouco a pouco o Senhor vai destruindo, vai arrancando, vai fazendo você ser livre. Porque tudo é um processo, amém? Porque o sofrimento, ele precede a libertação. Todo sofrimento que nós passamos precede uma libertação. Se você sofre em alguma área da sua vida, há remédio para isso. Porque está precedendo uma cura, está precedendo uma libertação. Você não pode aceitar a condenação que vem de Satanás. Porque Satanás, ele sempre vai vir querer te paralisar. Querer falar para você que você não pode. Trazendo desânimo para a tua vida. Destruindo a esperança que nós temos. E isso não pode acontecer. Amém? Aleluia. Nós devemos ter uma mente pronta e aberta para a vontade de Deus, seja qual for. Seja qual for. Amém? Aleluia. Aleluia. Amados, o povo de Israel, quando eles estavam no deserto, o Senhor, Ele deu uma ordem para eles sair do Egito. Porque o Egito representava prisões espirituais e prisão física. E quando eles foram para o deserto, eles foram porque Deus havia dado uma direção a Moisés. Para levar aquele povo para onde? Alguém sabe? Para a terra prometida. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Aquele povo estava com a mente tão escravizada. Existiam grandes fortalezas na mente deles. Em vez deles chegar na terra prometida em 11 dias, eles chegaram depois de 40 anos. Por causa da mente escravizada. Você consegue entender isso? Que quando nós temos fortaleza na nossa mente, te impede de você chegar no lugar onde Deus quer que você chegue. Eu não sei qual é o lugar que o Senhor declarou sobre a tua vida para tu chegar, mas tu sabe. Porque Deus já deu uma ordem, Deus já deu um decreto, já deu uma palavra. E nós temos que andar pela palavra. Mas o que acontece? Em vez da gente ouvir a voz de Deus, a gente ouve a voz de quem? Do medo, do engano. A gente dá ouvidos às outras vozes. A voz que vai nos paralisar. E qual é a voz que te paralisa nesse tempo? A voz que te paralisa é o medo, são os questionamentos, é a culpa. Eu quero te falar que não existe, amados, não existe uma caminhada que seja plena, se você não entende a compreensão da cruz. Nós temos que entender que é na cruz que nós temos que lançar os nossos pecados, porque Jesus, Ele já morreu, Ele já fez o sacrifício, Ele não vai voltar para fazer outro sacrifício não, porque Ele já fez. E todas as vezes quando eu não tenho esse entendimento, eu estou colocando Jesus na cruz de novo. E isso é forte, nós temos que ter esse entendimento nessa noite. Nós somos chamados para andar na luz. Sabe o que é andar na luz? É andar na nudez, na frente de Jesus. É o Senhor olhar para mim e para você e dizer assim: filha minha, filho meu, eu estou te vendo, eu tenho visto o teu caminhar, eu tenho visto a tua integridade, eu tenho visto que você é uma pessoa que se coloca na minha presença. Sabe quais são as fortalezas que tentam nos destruir todos os dias? É o pecado não confessado. Sabe? Às vezes você diz assim: é tão pequenininho, porque eu estava na empresa, e aí eu peguei o troco, e acabei não passando para o cliente, fiquei com o troco. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver para o diabo. Porque ele pegou, te prendeu no mundo espiritual. E aí você deixa de ser abençoado pelo Senhor nas finanças. Por que minha finança não vai bem? Por que... Sabe os questionamentos?
Por quê? Porque é aqui, é na mente. É na mente. E nós precisamos entender que nós precisamos andar na luz. Ande na luz. Ande na luz e viva na dependência do Espírito Santo. Nós somos chamados para viver na luz. Quando nós vivemos na luz, o diabo ele não tem como, sabe, nos paralisar. Mas ele nos paralisa quando nós temos algo escondido. Quando temos algo escondido. Não esconda a capa. Não esconda o ouro dos despojos. Que não é para você. Se expõe a Deus. Nós estamos no tempo de se expor. De se rasgar na presença de Deus. De colocar tudo na presença de Deus. Para que nós possamos andar em retidão com o Senhor. Não adianta a gente querer ser crente só de banco. A gente querer ser um cristão que não conduz com a verdade, que não conduz com a palavra. Talvez você esteja dizendo assim, que palavra forte, meu Deus, o que é isso? Eu não sei, mas o Senhor me chama para isso. Para confrontar, para falar. E eu não vou me calar, porque primeiro Ele me confronta. Ou nós aprendemos a andar na verdade, ou a gente não é crente. Chega de dizer que a gente é crente só da boca para fora, mas nas atitudes estão longe. A boca está longe. Às vezes nós estamos aqui dentro da igreja, só adoramos com a boca, com os lábios, né? Mas o coração está longe de Deus. E aí a mente está cheia de fortalezas. Nós precisamos destruir essas fortalezas que estão na nossa mente, que nos paralisa. E a gente só consegue destruir com a palavra de Deus. Deus nos chamou para isso. Amém? Por quê? Porque existe espírito aprisionado na nossa mente. Filipenses 4, 6 a 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Diz assim, não andem o quê? Não andem o quê? Ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica. Com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Não andem o que? Ansiosos. Sabe qual é um dos espíritos que aprisiona nossa mente nesse tempo? Se chama ansiedade. A ansiedade, ela tem sido um espírito aprisionador da nossa mente. Porque quando estamos ansiosos, nós estamos duvidando daquilo que Deus pode fazer. Quando estamos ansiosos por alguma coisa, é porque o nosso coração não está em Deus, está nas coisas, está nas pessoas. A gente acaba sendo dependente emocional de coisas e de pessoas. E a ansiedade vem. E ela vem nos aprisionando a nossa mente. Por que que hoje existem tantas pessoas sofrendo por depressão? Por opressão, porque é uma descendo, vai te pressionando, sabe? Porque você não consegue mais entender qual é a tua identidade. Você não consegue ver que Jesus, Ele pagou um preço na cruz do Calvário, que você tem valor, que você é escolhido, que você foi chamado. Você não consegue entender isso quando você está vivendo pressões, opressões do mundo. Porque você está com o coração cheio de ansiedade. E aí Ele fala que nós temos que fazer o quê? Orações. Súplicas, levar diante de Deus. É um tempo de levar diante de Deus aquilo que você está ansioso. Porque a ansiedade, ela gera aprisionamento na nossa mente, na nossa alma e causa doenças. Por isso que as doenças começam a aparecer e aí você fica, meu Deus, o coração está acelerado porque é Jesus. Mas é ansiedade nas contas, é ansiedade, sabe? Outro dia eu estava, meu Deus, meu coração está, eu digo, ei coração, tu para bem aí, em nome de Jesus. Que negócio é esse? E eu digo, Senhor, meu Deus, tu é o dono, meu Deus, do ouro e da prata. Eu começo a declarar a palavra do Senhor. Tua palavra diz que nunca viu o justo mendigar o pão. Senhor, em nome de Jesus, abre as portas. E aí, eu vou descansar no Senhor. Porque eu não vou morrer, né? Vou morrer de trabalhar. Eu morrer de trabalhar. Às vezes tem um pastor que diz assim, pastor, eu trabalho demais.
Eu digo, Jesus amado, Senhor, abre portas. E o Senhor começa a abrir portas. Eu digo, Jesus, eu não quero confiar em homens. Eu não quero confiar em pessoas. Senhor, eu quero confiar em Ti. Eu não quero confiar na força do meu braço, eu quero confiar em Ti. Porque existem momentos que nós temos que declarar a palavra de Deus. Que precisamos declarar, porque é autorizar aquilo que o Senhor já nos entregou no céu. E a gente só consegue fazer isso através da palavra. Se você não tem um relacionamento com a palavra de Deus, você não vai conseguir abrir portas, entrar por elas e receber aquilo que Deus já nos entregou. Entende a compreensão? Nós precisamos disso. Aleluia. Pense no que você está pensando, viu? O que você está pensando da sua vida? Pense nas coisas do alto. Pense nas coisas que te dão esperança. Traga o teu coração, traga a tua memória, aquilo que te dá esperança. Assim diz Jeremias, dizia Jeremias. Eu trago a minha memória aquilo que me dá esperança. Porque o Senhor, Ele é um Deus que realiza. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te convidar nessa noite para você ficar de pé.